Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao pontapé inicial, ao primeiro episódio do podcast Pode Sonhar, diretamente do Complexo da Coruja, e não poderia começar com ninguém mais, ninguém menos que meu grande amigo Pedro, mais conhecido como Pedrão, homem de Deus, homem gente boa. Esse aqui é o nosso primeiro convidado do Pode Sonhar. É ou não é, Pedrão? Vamos nessa? Muito obrigado pela a oportunidade que tem me concedido de dar esse pontapé inicial para início de muito sucesso para você. É uma honra ter você aqui, meu amigo, uma honra. E que muitos possam ter esse privilégio que eu estou tendo pela primeira vez aqui contigo. Para mim é uma honra e você me receber para a gente conversar um pouco, né? Contar um pouquinho da história. Contar um pouco da história. Contar um pouco do sonho do Pedro. Da minha trajetória. Por que estou aqui, como cheguei, como não cheguei. É isso aí. Isso para mim vai ser ótimo. Ó, e tem uma novidade muito interessante. Como a gente está começando no podcast, a gente só tem uma câmera, a gente só tem um celular. E essa única câmera em especial é a última vez que você está vendo eu e o Pedro junto aqui. A partir de agora, no podcast, só quem aparece é o Pedro. O Pedro é a estrela do podcast. A história do Pedro é que deve ser contada. E a partir de agora, só ele que vai aparecer aí na sua tela. Porque nesse momento, por enquanto, Pedro, a gente só tem um celular, só tem uma câmera. Mas futuramente, a gente vai estar num estúdio aí, numa coisa bem bacana. E vai começar a levar as pessoas do Complexo da Coruja para esse estúdio bacana e legal, porque o pessoal merece. Não é isso? E eu acredito, sem dúvida nenhuma, que é o início de uma coisa, para mim vai ser uma coisa muito grande. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Coisa grande. Então, a partir de agora você só vê o Pedro. Pedro Pode Sonhar é um podcast criado dentro do Complexo da Coruja para conhecer histórias de pessoas que talvez nunca teriam a oportunidade de contar a sua história para mais e mais pessoas, e são histórias que merecem ser contadas, merecem ser ouvidas, porque eu tenho certeza que essas histórias vão inspirar mais e mais pessoas, encorajar as pessoas a acreditarem e a não pararem de sonhar. Nesse momento, tem muita gente que desistiu de sonhar. Muita gente que não quer mais sonhar, não quer mais saber de sonho, quer viver só o hoje, com o que der, e tá tudo certo. Então, o Pode Sonhar é para inspirar as pessoas também a sonhar. Então, eu quero te ouvir hoje. Eu quero saber sobre a história do Pedro. Não só o Pedro do Café do Pedro, não só o Pedro que a gente conhece, eu quero saber do Pedro que a gente nem conheceu, que só você sabe e vai apresentar pra gente hoje. Gente, a gente está com o Pedro. O Pedro veio do Nordeste para cá, da Paraíba, de uma cidadezinha bem pequenininha, cheia de sítios, chamada Pedra de Fogo. Até aí eu sei. Pedro, primeiramente muito bem-vindo, meu amigo. Como é que foi na cidade lá de Pedra de Fogo? Conta pra gente. Primeiramente eu quero te agradecer, né? Por me dar essa oportunidade. Para mim é uma oportunidade única. E em segundo lugar eu quero dizer, não desista de nada, do teu sonho, você não pode desistir. Então foi isso que eu fiz, não desisti. E a minha trajetória para chegar até aqui no Rio, a trajetória não foi fácil, foi muito difícil, uma decisão muito difícil, né? Em 2007 nós tomamos uma decisão. A situação lá não estava boa financeiramente e eu sempre pensei dar sempre o melhor para minha família. Então eu decidi fazer essa trajetória aqui para o Rio. Eu, 3 filhos, a mulher e a mala. Essa é uma história que eu levo para a minha vida até hoje. E para casa de um parente meu, de uma irmã minha, que ela me acolheu muito bem. Sou grato a ela também, tudo isso. E daí para frente,
a gente tomou uma decisão e pensando naquilo, sonhando mesmo, sonhando mais alto. E isso é que é importante na vida, da nossa vida, é sonhar mais alto. Então criamos, sem dúvida nenhuma, essa expectativa e partimos de lá, 2007. Por que você toma a decisão de sair da Paraíba para o Rio de Janeiro? O que te motivou a fazer isso? É porque o trabalho lá estava muito mais difícil. A minha trajetória para tomar decisão, eu passei ainda três anos trabalhando no Recife ainda, para tentar uma coisa melhor para meus filhos, mas eu não consegui. Então chegou um ponto que eu decidi ir para o Rio de Janeiro. Eu digo, vou tentar, mas com uma finalidade. Primeiramente, eu coloquei Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar, eu acredito que tudo vai dar certo. Porque eu acredito que deve ter sido uma decisão muito difícil, né, Pedro? Porque não é uma decisão só sua, né? Não é só você sozinho vir para cá e vamos ver o que vai acontecer. O destino da tua família tá na sua mão ali, né? Como é que foi essa responsabilidade, assim, se bateu medo na hora, como é que foi isso aí, sentimento? Como eu falei no início, é uma decisão muito, muito séria mesmo, uma decisão que a gente tem que tomar. E eu tomei essa decisão juntamente com minha esposa e meus filhos e não desisti. Deixei meus parentes lá, minha mãe, muitos amigos. E muitos amigos ainda conversaram comigo e chegaram para mim. Amigo, quando eu falo que amigo é amigo quando nós precisamos dele e ele está pronto a nos ajudar. E eles falou para mim, teve um que falou para mim que disse que se eu pudesse, você não iria, Pedro. Isso cativa muito, né? Então isso é mais uma decisão que foi muito difícil, uma decisão de vir para o Rio de Janeiro, uma cidade grande. Isso é um amigo de verdade. Assim, ele quis dizer que se ele tivesse condições financeiras, se ele pudesse te manter perto dele lá, ele te manteria. Exatamente. E foi uma decisão muito difícil, porque sair de uma cidadezinha como a nossa, né, do sítio como o nosso, para uma cidade grande, sem conhecer. Essa era a próxima pergunta que eu queria fazer para você. Como é que foi para você sair de uma cidadezinha pequena na Paraíba, vir para sua irmã e logo depois fazer essa transição para o Complexo da Coruja, que é um lugar totalmente diferente do lugar onde você morava? Como é que foi essa transição? É uma transição muito Fala com ele lá. Muito bom da gente conversar essa transição. Que eu saio da minha cidadezinha para o Rio de Janeiro, para casa da minha irmã aqui para onde ela mora, no Paiva, né? Aqui no Paiva. E depois de 3 meses, eu vi que a casa da minha irmã mais não cabia nós, né? É difícil, né, Pedro? Muito difícil, né? Então dali eu decidi vir para a Coruja. Não que a sua irmã te acolheu, ela te recebeu ali, mas quando você faz a decisão de sair da Paraíba, não é para morar em outra casa, né? Isso aí foi no emergencial. O que você queria mesmo era ter o seu espaço ali, ter o seu espaço para sua família, né? Sim, meu espaço, exatamente. E que eu sempre propus para nós, né? Ter um lar pra gente, dar uma coisa melhor para meus filhos. E eu decidi vir morar aqui no Complexo da Coruja e eu vou falar para você, eu não me arrependo não. Como é que foi, Pedro, chegar aqui no Complexo da Coruja? Como é que foi a experiência? Rapaz, a experiência foi a única experiência, porque a gente chegar aqui no Complexo da Coruja, com a dificuldade que tinha aqui, eu chegar com 3 filhos, a mulher, e ver coisa que a gente nunca tinha visto na vida, foi muito difícil a gente se adaptar. Mas como falei
mais uma vez, falo agora, com a presença de Deus na nossa vida, isso foi fundamental para uma adaptação muito melhor aqui. Porque assim, Pedro, eu imagino, a gente está no Rio de Janeiro. São Gonçalo, Complexo da Coruja, fica dentro do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Então eu imagino que quando vocês fazem essa transição para cá, existe uma preocupação muito grande dos seus familiares de lá. Porque a fama do Rio de Janeiro não é muito boa. A fama é um lugar perigoso, é um lugar onde tem os crimes e tal. Existiu essa preocupação da sua família de repente, pô, será que as crianças vão se perder nesse lugar? Existiu essa preocupação do outro lado também? Sim, sim. E principalmente dos meus parentes aqui, da minha irmã, para onde ela me acolheu. Você vai para Coruja, meu Deus! Como é que foi? Isso foi um ponto crucial que Deus estava em nossa vida, presente conosco. Que ela disse, meu filho, para onde é que você vai? Que eu saí de lá. Como é que você vai para lá? Essa foi outra decisão mais difícil, de vir para aqui, para o Complexo da Coruja, onde estou aqui nesse momento, aqui, sendo grato a Deus por tudo isso. E você veio, Pedro, porque assim, todo lugar existem fases. E você veio numa das piores fases do Complexo da Coruja. Diga-se de passagem. E quando a gente fala em pior fase, quer dizer que a quantidade de morte era muito maior, a quantidade de operação era muito maior, a quantidade de crimes era muito maior. E é nesse momento que você chega aqui. Deu medo, Pedro, quando você chegou? Olha, para falar sinceramente, quando a gente tem Deus em nossa direção, a gente não sente medo, tem um pouco de receio, mas foi aqui onde meus filhos cresceram, hoje estão bem sucedidos na sociedade, aqui dentro do Complexo da Coruja. E hoje são exemplo para muitos jovens, muita juventude aqui dentro do Complexo da Coruja. Isso para mim é uma honra. E dos filhos, a Marta trabalha em uma farmácia, não? A Marta? Não, ela trabalha numa loja de cosméticos. E Matias e Matheus? Matias e Matheus são dois profissionais maravilhosos, que Deus lhe deu o dom de ser dois barbeiros, sendo reconhecido em vários lugares. E isso para mim é honroso. Diga-se de passagem, Matias e Matheus, barbeiros do curso do Projeto Primeira Chance, que já formaram dezenas de alunos. Então seus filhos saem da Paraíba para o Rio de Janeiro com a expectativa de algumas pessoas deles de repente virarem bandido aqui no Rio de Janeiro, e eles viram, além de profissionais, professores. Exatamente. Esse foi o desfecho. Correto. Eles vieram professores aqui dentro. Exatamente. Isso para mim é outro orgulho enorme. Ele fazer parte desse projeto Primeira Chance. Isso, rapaz, isso para mim eu não tenho palavra. Não tenho palavra. De eles hoje ser um professor, de mostrar para muitos jovens de comunidade que é possível. Pedro, eu acho que assim, em algum momento desse podcast, os maridos vão começar a se perguntar, porque como é que foi convencer a esposa para essa transição gigantesca? A minha esposa, para mim, é o pilastro mais forte. Porque para mim, ela é tudo. Ela não questionou nada. Ela disse, eu vou com você. Isso é primordial, né? E estamos juntos há 33 anos, para 35 anos. 35 anos de casado. 35 anos. 93. Casamos em 93. E aí eu tenho que perguntar, qual o segredo, Pedrão? 35 anos de casado. Rapaz, eu acho que é fidelidade. Fidelidade primeiramente com Deus e com a família. Até hoje, graças a Deus, a gente tem tido essa fidelidade. Não é fácil, isso a gente sabe, em casais. O cara dizer que é fácil, não é fácil. A gente tem as nossas discussões, né? Entre filhos,
muitas das vezes, então a gente tem que parar e refletir e ver o melhor para nós. Que legal, Pedro. Eu acredito que se você veio para o Rio, você sai da Paraíba e vem para o Rio, é porque você sentiu que estava faltando alguma coisa. Você queria mais, você almejava mais, estava faltando alguma coisa. Hoje, nesse momento, você se sente um cara assim, realizado? Um cara que conquistou? Não que você não queira conquistar mais, a gente vai perguntar isso também. Mas você se sente um cara realizado hoje, assim, cara, olhando para o passado, da onde você saiu e vendo o que você se tornou hoje? O que você sente assim no seu coração? Uma pergunta muito boa, maravilhosa de te responder. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas Deus tem me dado tudo o que eu preciso. Muito bom, Pedro. Então isso para mim é fundamental. Fundamental mesmo. As pessoas estão atrás de tudo assim, né, Pedro? A qualquer custo, fazem de tudo para conseguir. E a gente não deve estar disposto a fazer tudo para conseguir, né, Pedro? Nem tudo a gente tem que fazer, né? Exatamente. Exatamente isso aí. Se foge dos nossos princípios, a gente não deve fazer. Se foge daquilo que a gente acredita, a gente não deve fazer. Você concorda com isso? Concordo, sem dúvida nenhuma. Pedro, é uma pergunta muito importante, assim. A gente já falou da família, mas em uma pergunta eu preciso fazer essa aqui. O que a família representa para você? A família, ela representa, é o pilar de todas as coisas. Se você não está bem com o filho, a família não está bem. Você pode ter certeza que o pai vai fazer de tudo para a família, os filhos estar bem. Muitas das vezes não importa nem a vida dele. Você pode ter certeza que isso é real na vida de qualquer família, de qualquer pai, qualquer mãe. Ele vai deixar de comer. Ele está disposto, né, Pedro? Disposto a deixar de comer para alimentar seus filhos. Então isso aí eu cheguei com unhas e dentes e sempre pensava neles. Você já passou por algum momento assim, Pedro, aqui? De ter que abrir mão de alguma coisa para os filhos terem um conforto maior? Olha, hoje eu não me arrependo. Eu abri mão de ter muitos dias de lazeres para focar naquilo, para ajudar minha família. Pode ser certeza. Trabalhava muito, como trabalho até hoje mesmo, mas para dar o melhor, o necessário, o que eles precisavam. E graças a Deus hoje eu estou vendo a recompensa daquilo que fiz até hoje. Como é que é, Pedro, tu olhar para eles e ver eles desse tamanho, fazendo o que eles fazem hoje? Qual o sentimento que tem no coração? O sentimento, eu sempre falo para as pessoas, meus amigos que eu converso com eles, digo, hoje eu tenho um privilégio de que meus filhos hoje podem me ajudar. Hoje ele não depende mais de mim. Isso é um privilégio enorme. E deitar a cabeça no travesseiro, eu e a mãe, não se preocupar onde estão meus filhos, onde não estão meus filhos. Porque a gente hoje já sabe qual a direção deles. Isso é fundamental na vida de um pai e uma mãe. É melhor que qualquer dinheiro, né, Pedro? Que qualquer valor, ganhar na Mega Sena é melhor que tudo isso, né? Não paga não, não paga não. Não paga. Sensação de dever cumprido, assim. Dever cumprido e de dentro de uma comunidade. O que é mais difícil ainda, né, Pedro? O que é mais difícil ainda. E aí acaba tornando a vitória mais emblemática, mais gostosa também, né? Isso é verdade. Pedro, eu te perguntei lá atrás, a gente acabou entrando num outro assunto, assim. Como é que foi a infância do Pedro? Foi uma infância de muita brincadeira? Foi uma infância muito difícil, muito dura? Como é que foi a infância lá na sua terra, lá? Rapaz, a minha infância foi muito maravilhosa. A nossa infância hoje, a gente hoje pode contar que meus filhos não teve a infância que eu tive. Era uma outra época. Era uma outra época maravilhosa. A gente tomava banho de açude, subia em pé de árvore. A gente tinha acesso a todas as coisas. A gente tinha liberdade de brincar, de correr. E hoje meus filhos não têm essas coisas.
Eles não tiveram esse privilégio. Eu posso contar que a minha infância, a minha vida com a minha família, com meu pai, minha mãe, rapaz, é um privilégio, foi um privilégio. Tinha WhatsApp, Pedro? Tinha celular, esse tipo de coisa, não? Tinha nada, rapaz. Tinha nada, rapaz. Rapaz, eu era fã de assistir esporte. Era rádio, meu irmão. Aqui, ó, no ouvido. E era muito emocionante, rapaz. Muito emocionante. Era muito mais, né, intenso, né, Pedro? Muito emocionante. O tempo foi evoluindo. Nós assistíamos lá, era a televisão em bateria de carro. Caramba. Preto e branco. Tinha muito novela. A novela da Globo era muito boa. E só tinha Globo também praticamente, só tinha muito, mais ou menos. O que pegava lá é mais a Globo. Então, rapaz, era muito bom, era muito bom. A infância da gente eu hoje posso dizer, era muito linda a infância da gente, era muito linda. Meus filhos não tiveram a infância que eu tive. E principalmente o exemplo que meu pai nos deu, né? Antigamente era diferente. Como é que era o teu pai, Pedro? Meu pai era um pai... Rapaz, além de pai, era amigo, era maravilhoso. Hoje eu sinto saudade dele, muita saudade dele. Muita, muito, muito. Era um coroa que... Como eu falei, ele deixava de fazer as coisas para ele, para fazer para nós. Você acabou aprendendo também, né, Pedro? Acabou passando adiante, né? Exatamente. É por isso que meus filhos hoje é o que é. Da sucessão que meu pai passou para mim, passei para meus filhos, e que meus filhos possam passar para os seus filhos. E sua mãe, como é que era sua mãe? Minha mãe, eu falei do meu pai, minha mãe parece que era melhor do que meu pai ainda. E o povo fala de antigamente, o povo era muito rude, o marido era muito rude com a esposa fazia o que fazia, não. Na sua casa isso não acontecia? Minha mãe sempre dizia para nós, nossos filhos, o pai de vocês é o pai melhor do mundo. E Deus deu um privilégio a ela tão grande, e a ele, que meu pai foi embora primeiro do que ela, depois ela foi embora, e Deus não deu o privilégio de ele enterrar nenhum filhos. Somos 10 irmãos, um faleceu depois que os 2 foram embora. Seguiu a ordem natural do filho enterrar o pai e não o pai enterrar o filho. Exatamente. O que acontece muito hoje em dia, essa ordem ser invertida. Né? A ordem hoje é investida, e isso eu tenho muitas das vezes o prazer de conversar com pessoas e falar essa realidade da vida. Quando muitas das vezes meu pai estava errado, minha mãe chamava ele. Meu filho, você errou. Vamos conversar. Da forma certa ali e tal. Exatamente. Então por isso que um falava para outro, porra, eu não sei se eu quero ir embora primeiro ou você vai embora. Porque os 2 era demais. Quando você diz que a sua esposa é o pilar, você quer dizer isso, né? Que ela que tem esse controle emocional para acalmar os ânimos de todo mundo ali e falar, peraí, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Não é bem assim, a mulher acaba tendo essa função assim. Né? É verdade, é verdade. Eu gosto sempre de falar para ela que quem manda na casa é ela. Quem manda na casa é ela. Então, ela é quem sabe apaziguar todas as coisas. Ela é que me chama ainda, e chama braba. Você tá errado, meu filho. Eu acredito que todo mundo tem que ter alguém para repreender, né, Pedro? E acho que as pessoas mais qualificadas para repreender a gente, nós maridos, com certeza são as nossas esposas. E elas nem precisam alguém dizer para elas que elas têm que repreender. Naturalmente elas já fazem isso já. Tem que ter alguém para dizer que a gente está errado, que a nossa visão não está totalmente certa. Que a gente tem que, se tiver alguém para dizer que você está certo o tempo todo, você está morto, né, Pedro? Exatamente, corretamente, é isso aí. Tem que ter alguém para falar. Pedro, hoje a gente vê que você é um cara muito querido no Complexo da Coruja, assim, muito querido mesmo. As pessoas gostam muito de você. Por que você acha que acontece isso? Olha, eu sou uma pessoa que
Gosto de comunicar-se com as pessoas. Sou uma pessoa que aprendi a ajudar as pessoas. Muitas das vezes você não ajuda financeiramente com alguma coisa não, mas em conversar, mostrar para ele um pouco da realidade da vida, como é, como não é. Atenção, né, Pedro? Atenção, dá atenção às pessoas mais humildes. As crianças me adoram aí, mas porque eu sei conversar com as crianças, repreendo na hora que tem que repreender ela, não é assim. É um paizão, virou um paizão, gente boa. E isso para mim aqui, então, é como dizem muito provérbio do mundo aí, né? Quem faz o ambiente somos nós, né? Então... E hoje, Pedro, você fez um ambiente bem feito, que assim, fala um pouco do café do Pedro. O que é o café do Pedro, mesmo? Olha, isso foi um pensamento que meus filhos estavam planejando botar um trailerzinho de salgado ali. E passou uns 3 meses aí, estava alugado aquele trailer lá e entregaram para ele. E eles olharam para mim e disseram: pai, aquele trailer ali parece com o senhor tem que trabalhar ali. A visão, teve uma visão. Teve uma visão. E eu botei isso na mente, fiz um propósito com Deus também, primeiramente, né? Que eu tenho um irmão de João Pessoa, na capital de João Pessoa, que sou gêmeo, é o Paulo lá. Ele disse: Pedro, em primeiro lugar você bota Deus no negócio. Quando ele me falou aquilo me deu arrepio, me dá arrepio. Porque sem Deus no negócio, em qualquer coisa que você vai fazer, Pedro, não vai para frente. Sem Deus no negócio não há sucesso. Não há sucesso. Não tem como ter sucesso. Você ganha dinheiro, ganha tudo, mas não é sem Deus, é como se não tivesse ganho nada, né, Pedro? Nada. Então eu coloquei, graças a Deus, através de você, do professor Douglas aqui, presidente do projeto Primeira Chance, que ele me incentivou também. Ele me incentivou e colocamos lá o Café do Pedro. E estamos num processo e eu creio verdadeiramente que já deu certo. Com certeza. Dentro da comunidade do Complexo da Coruja aqui. E empreendedor tem que ter coragem, né, Pedro? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E essa coragem eu já propus no meu coração e pedindo direção ao nosso Deus. Se você pudesse mandar uma mensagem para todo empreendedor que está começando agora, qual seria essa mensagem de motivação? Primeiramente você tem que botar Deus no negócio, na frente. Você colocou Deus na frente, Ele vai te orientar em todos os teus propósitos. E daí é com você. Pode ter certeza que vai dar sucesso. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Deus é seu maior investidor? Investidor em todas as coisas. Porque sem Deus eu não estaria aqui hoje, nesse momento, com o professor Douglas aqui, presidente do projeto Primeira Chance aqui, dando essa oportunidade. Isso é privilégio de Deus, professor. É o primeiro entrevistado. Primeiro podcast desse projeto dele aqui, e eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas. Muitas pessoas vai falar a necessidade do que passou, do que não passou, o que está precisando, o que não está precisando. E isso vai ser uma porta aberta. Eu creio também. Uma porta aberta para muito sucesso. Nesse momento existem muitas pessoas querendo contar o seu sonho, Pedro. E hoje, nesse podcast, hoje nasce de fato o podcast, ele está sendo gerado hoje aqui. Hoje você é a primeira pessoa a realizar isso, porque eu tenho certeza que você também queria contar o seu sonho para outras pessoas. Você já realizou muitos sonhos, mas eu queria saber, ainda existe algum sonho nesse coração que você queira realizar? Olha, eu
Não precisa contar se for muito íntimo, porque dependendo do sonho, a gente só conta para Deus. Mas tem algum sonho que você queria compartilhar com a gente? Olha, hoje mesmo eu penso em comprar um trailer melhor para mim. Por que eu estou falando isso? Nesse momento eu creio que milhares de pessoas estão assistindo a gente. Então quem sabe não tem um empresário, alguém com condições financeiras que possa olhar para o seu sonho e falar assim, por quem sabe eu posso ajudar no sonho do Pedro. Então por isso que eu acho legal falar. Eu acho legal a gente contar os nossos sonhos estrategicamente, intencionalmente para algumas pessoas e para alguns canais, porque alguém pode estar ouvindo e pode ajudar a gente. Tem algum sonho que você queira contar, que de repente alguém que está vendo pode te ajudar? Esse é um dos sonhos. E eu tenho certeza que... Qual o sonho? De um trailer melhor, para eu decolar com mais sucesso ainda. E eu tenho certeza que isso não é impossível. Não é impossível por quê? Porque eu estou de frente ao professor Douglas, que a trajetória desse menino aqui não foi brincadeira não. E quando eu vi a trajetória dele no Luciano Huck, eu digo, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Eu acho, Pedro, se o seu sonho... Assim, eu não preciso nem te perguntar. Eu sei para que você quer um trailer maior. Você quer um trailer maior para dar uma vida melhor para sua família. Você não quer um trailer maior para ser melhor do que ninguém. Você quer um trailer maior para dar mais condições para os seus netos, para os seus filhos, para ajudar mais pessoas. Então, quando no seu sonho existem outras pessoas, a chance dele se realizar é muito grande. Muito, muito. Enorme. Hoje, olha, eu me sinto tão feliz de estar aqui contigo hoje, contando essas histórias, contando a minha história. E no meio da minha história, falando de você, para o povo ver, para o mundo ver. Eu vou ser realista contigo. Quando eu vi a tua história no Luciano Huck, eu chorei pra caramba. Estava no meu trabalho, sentado lá na portaria, mas chorei pra caramba. Obrigado, meu amigo. Cara, eu digo, é possível. É possível porque eu tô com ele aqui hoje. O cara que abraçou meus filhos, eles abraçaram meu filho antes de ser professor lá no curso dele. Abraçou mesmo. Abraçaram meu filho, abraçou meus 2 filhos, e isso pra mim era uma honra que você nem imaginava. Entendeu? A honra é minha, Pedro, a honra é minha. Rapaz, eu digo, rapaz, meu. E eu perguntava a meus filhos. Eu digo, me conta como é, Douglas. Fala um pouco dele, como é que é. Aí depois que eu fui naquela palestra que você me convidou, a realidade se realizou, né? Legal, Quando eu vi aquele empresário falar aquilo, tudo de você. E isso pra mim é um privilégio de estar aqui mostrando para o mundo, para as pessoas. Quando eu vi a realidade desse menino aqui, descendo aqui com mais de 10 crianças aqui, aonde eu estou aqui, atravessando aqui, sendo realizado. Essa parte quase ninguém lembra, né, Pedro? Essa parte quase ninguém lembra. E eu só observava e não conhecia quem era você. Nessa época eu não tinha Luciano Huck, não tinha carro, Tinha nada. não tinha projeto, não tinha nada. Era um espacinho pequenininho e a pé para lá e pagar com as crianças o tempo todo. Exatamente. Essa parte quase ninguém se lembra. Então, para mim isso é um privilégio de estar contando a minha história e dentro dessa história falando um pouco da tua. Pedrão, o privilégio é todo meu. Você sabe que eu sou um admirador da sua pessoa, eu te admiro muito. Tenho você como um amigo chegado, um irmão. Eu converso com algumas coisas com poucas pessoas e você é uma dessas pessoas que eu confio muito, que eu tenho muito carinho, muita gratidão e muito desejo que os seus sonhos se realizem e que você chegue ainda mais longe, muito mais do que o que seus olhos não viram, o que seus ouvidos não ouviram, o que nem chegou no seu coração. É isso que eu acredito que vai acontecer com você. O que eu desejo que aconteça com você, você não consegue nem mentalizar, você não consegue nem imaginar, e eu creio que vai acontecer, porque você é uma pessoa muito gente boa e acredite, você é um exemplo
para milhares dentro dessa comunidade aqui. Porque às vezes a gente acha que ser exemplo é passar no Luciano Huck, que ser exemplo é ter dinheiro, é ter carro, não é nada disso. Talvez você nunca passe no Luciano Huck, talvez você nunca seja milionário e você é um exemplo aqui. E tem muita gente que é milionário, que tem tudo e que não vai ser exemplo para ninguém, que não vai ser lembrado talvez por ninguém, e isso não vai acontecer com você. Lá na sua velhice vai chegar o teu momento e você vai ser lembrado por muitas pessoas de maneira positiva. Isso que é o mais importante, que tem gente que é lembrado, mas de maneira negativa. Você vai ser lembrado de maneira positiva. Amém, assim seja feito. Amém, seja feito. Pedrão, a gente não vai prolongar muito isso aqui. Eu quero que você deixe a primeira mensagem. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os seus familiares e para as pessoas que estão lá na Paraíba. Se você pudesse fazer um telefone sem fio agora para eles, o que você diria para eles lá? Eu diria, olha, sou grato ter vocês como minha família. Os meus amigos lá, se eu for cantar a realidade dos meus amigos lá, amigos daquele que chegava junto comigo, tem família lá que, eu sou grato por eles. Família que era amigo, que me ajudou, me acolheu muitas das vezes lá. Me acolheu mesmo. Não vou citar o nome, mas pessoas que me acolheram muito, muito, muito mesmo. Até hoje eu sou grato a esses pessoal lá. Muito grato. Se você pudesse deixar uma mensagem para os seus filhos, qual seria a mensagem? Eu só quero que eles se olhem só pro Pedro. Olha pro pai de vocês. Vê se ele tem exemplo para vocês. O que é que ele vai deixar para vocês? Muitas das vezes fui rude, mas com o objetivo de vocês crescer. De vocês não fazer aquilo que não é bom para vocês. Essa é a mensagem que eu deixo para eles e que eles possam passar o que eu passei para ele, para os filhos dele, para os meus netos. Que legal, Pedro, que legal. Eu queria que você deixasse uma mensagem para uma pessoa muito importante agora também. Se você pudesse deixar uma mensagem para sua esposa, aquela mensagem, qual seria a mensagem que você passaria? Olha, a minha esposa, ela para mim, ela é tudo. Muitas das vezes a gente briga, discute, sou rude com ela, mas sem a minha mulher, eu acho que eu não sou ninguém não. Não sou ninguém. Eu acho que é a coisa mais importante da minha vida. Pô, que legal, Pedro. A gente muitas das vezes não para refletir o que a esposa faz por nós. É verdade. Isso nós somos ingratos com elas. Então a mensagem para ela é essa aí. Essa daí. É a pessoa mais importante. Amo muito a minha esposa, meus filhos. Entendeu? E agora, para finalizar, Pedrão, o nosso bate-papo aqui, você tem a oportunidade agora de mandar uma mensagem para o mundo. Se tivesse milhões de pessoas te vendo aqui agora, qual seria a mensagem que você mandaria para esses milhões de pessoas? É simples. É não desistir do seu sonho. Desistir para quê? O desistente vai chegar aonde? A lugar nenhum. Não desista. Bota Deus em primeiro lugar e toca teu barco. Você pode ter certeza que Ele vai estar ao teu lado navegando contigo. Ele vai remar contigo. Pedrão, sem palavras. Galera, esse foi o primeiro episódio. Agora eu vou aparecer junto com o Pedro. Esse foi o primeiro episódio do podcast Pode Sonhar. O sol já tá se pondo. A criançada tá tudo aqui ao redor. Gente pra caramba, uma bagunça danada. Mas foi uma honra, um prazer receber o Pedro aqui, o nosso primeiro convidado do Pode Sonhar. E assim, muito obrigado a vocês aí. E eu espero que vocês gostem desse episódio do podcast com o nosso amigo Pedro. Quer mandar uma mensagem lá, Pedro? Honra pra mim, tá? Tá ao lado desse camarada aqui, desse cara aqui, que me deu esse privilégio de estar aqui. Um abraço, tá? Agradeço muito por tudo. Tamo junto, Deus abençoe. Pode sonhar.